Vinhetas, conversas quinzenais sobre personagens, artistas e autores das histórias aos quadradinhos. A banda desenhada na Rádio Manobras, um programa de Miguel Rocha dos Santos. Boa tarde, bem-vindos. Estamos aqui para gravar o nosso programa de rádio sobre banda desenhada, ou Vinhetas. É uma estreia, porque é o nosso primeiro programa gravado ao vivo. Estamos no Fórum FNAC, na FNAC do Norte Shopping. Quero agradecer primeiro que tudo aos presentes. Obrigado por estarem aqui. Quero agradecer ao Rodrigo Vergueiro, que foi quem nos arranjou o contacto da Elsa, a quem também quero agradecer por nos receberem aqui, à FNAC, claro. E quero também agradecer à Rádio Manobras, porque é a rádio que passa o nosso programa e que nos deu esta oportunidade. Também queremos agradecer ao Mundo Fantasma, que muitas vezes é o local onde gravamos, e à nossa voz off, que de vez em quando aparece, que é o Vasco Carmo, que está ali já a olhar de lado para mim. Olá, Vasco. Muito bem. Antes de começarmos a falar de banda desenhada e da banda desenhada e a música, vamos só explicar muito rapidamente o que é a Rádio Manobras, que é uma rádio comunitária que funciona à base de voluntariado. Ou seja, quem quer participar faz uma proposta, à partida será aceito dentro do âmbito da rádio. É uma rádio que aceita ensinar quem gosta de rádio e quem quer trabalhar com rádio, portanto também ensinam. Para terem uma ideia, eles também fazem, por exemplo, a parte do som, anúncios, etc., na Feira do Livro do Porto. É um dos trabalhos que se fazem na Rádio Manobras. Eles gostam de dizer, nós gostamos de dizer, aliás, que é uma rádio que não faz coberturas, prefere descobrir. Gosta de vasculhar a cidade do Porto e arredores também, não se fica só pelo Porto. O Vinhetas surgiu porque uma professora da Universidade Fernando Pessoa, a professora Gabi, me apresentou ao Anselmo Canha da Rádio Manobras e propôs. O Anselmo perguntou-me: o que é que queres fazer? Eu disse: estava a pensar música alternativa, rock. Ele disse: não há como arranjar os direitos para transmitir a música. O que é que tu gostas de fazer mais? Ler banda desenhada. Então é isso mesmo que vais falar. Vais fazer um programa sobre banda desenhada. O Vinhetas é isso, é um programa sobre banda desenhada em que nos propomos a dar a conhecer o que há de BD ao público em geral e a quem gosta de banda desenhada. Eu comecei por fazer o programa sozinho. Um dia estava precisamente no Mundo Fantasma e estava a dizer: quero fazer um programa sobre Nausicaa, e estava lá aqui o Sérgio, que disse: queres fazer agora, que eu também faço contigo? E eu assim: eu não preparei nada. Diz-me ele: e depois? Sim, está bem, pronto, vamos gravar. Foi mais ou menos isto. Basicamente isso, ou seja, um dos princípios do programa que nós começamos a meter, isto é tudo tirado da cabeça e de improviso. Vamos agora fazer um bocadinho de spoilers, obviamente para aqui não, preparamos, não é? Mas normalmente é por aí que se começa, a começar a deitar cá fora muitas das conversas que nós tínhamos. Nós já nos conhecemos há mais de 20 anos, e muitas das nossas conversas sobre banda desenhada surgem por um tema. Pronto, então nós hoje em dia combinamos o tema e fazemos as coisas mais ou menos de improviso. É mais ou menos isto. Vamos fazer como costumamos fazer todos os programas, que é começar pelas recomendações. Ora, não sei se queres começar. Posso começar eu? Ora bem, vou recomendar aqui duas peças de semi-arqueologia da banda desenhada portuguesa. Eu tenho aqui uma coisa que foi reeditada há pouco tempo, que é um nome estranhíssimo, que é Vânia, a Escala em Aurongo. O nome não me diz nada a ninguém, mas isto é uma banda desenhada portuguesa de 1973. Porquê é que esta banda desenhada é importante? Quem é das gerações mais velhas e quem ainda apanhou isto sabe que antes do 25 de Abril a banda desenhada essencialmente era os descobrimentos, muito do fundamento tinha a ver com a política oficial em termos que existia no país. E de repente sai uma banda desenhada, ficção científica, psicadélica, semi-erótica. Eu sinceramente não conhecia isto. Descobri aqui na FNAC, um dia estava a passear e descobri isto, desfolhei e pensei: olha, vou comprar e vou ver o que é que isto é. É algo estranho no mundo da banda desenhada portuguesa. Quando se lê os prefácios disto, percebe-se logo porquê. Não cabia em nada, e como músicas que aparecem na altura de rock psicadélico também, que aparecem em Portugal e que passam muito ao de leve, é exatamente a mesma coisa, é um fenómeno que acontece aqui. E é engraçado para quem gostar de descobrir um bocadinho da banda desenhada que se produzia em Portugal fora dos habituais descobrimentos e de histórias de cavaleiros e algumas histórias de cowboys e assim. É uma proposta engraçada.
E também trago, aí já de uma proposta, já depois do 25 de Abril, que foi uma compilação chamada Revisão, que foi feita pela Chili com Carne, que é da primeira revista Visão. A primeira revista Visão que houve em Portugal é de 75, se não me engano. Essencialmente era uma revista de contracultura, que dura cerca de 12 números, pronto, apresenta também artistas portugueses de banda desenhada com propostas políticas à época, obviamente que isto tem que ser visto no período em que está. A revista durou cerca de 12 números, foi um barreto em termos editoriais, mas é importante e foi agora compilado pela Chili com Carne. Muito bem. Eu trago uma proposta que me foi oferecida pelo meu amigo Tiago. Isto chama-se Zen Pencils. O que é? Isto é de um autor chamado Gavin Aung Than, que gosta muito de desenhar e não sabia muito bem o que é que havia de fazer com o gosto dele. E então resolveu criar uma página de internet em que faz cartoons a partir de citações inspiradoras. Ele pega em citações de pessoas famosas e cria cartoons, que resultou neste livro. Isto vai desde citações do Dalai Lama até ao Bruce Lee e ao Henry Rollins, da Rollins Band. Portanto, tem um bocadinho de tudo. Inclusive, há aqui uma que, embora a citação não tenha nada a ver com ele, o que ele desenhou foi precisamente o que aconteceu com ele. Foi o percurso dele de, não sei o que é de fazer, gosto de desenhar, não sei como é que é de pegar nisto, não sei como é que é de dar aso ao meu pensamento. E depois aparece a fazer o tal site com os cartoons. E cá está o resultado. Parece que já há um segundo volume. Este é de 2014. Parece que já há um segundo volume, ou se não há, está na calha. E isto é de veras interessante e recomendável, porque é uma leitura fácil e consegue-se pegar e ler-se uma ou duas, ou três, ou quatro, e depois, mais tarde, torna-se a ler mais algumas. Portanto, é sempre interessante. Qual é o público-alvo para isso? É infantil ou... Não é infantil, porque isto é mesmo com citações inspiradoras de adultos, portanto não é propriamente infantil. Ora bem, então nós fomos convidados pela FNAC nesta proposta para falarmos um bocadinho sobre a BD e sobre a música. Ora bem, isto são 3 exemplos de banda desenhada, porque há uma grande dificuldade em passar a banda desenhada, a música e vice-versa. O que é que acontece? Como é que se representa num quadradinho? Como é que se representa num quadradinho a música, ou seja, a musicalidade? A solução sempre mais fácil, temos ali o exemplo do Yellow Kid, que é a banda desenhada considerada a primeira banda desenhada que existe. Há quem discorda um bocadinho, mas é o Yellow Kid, ou seja, está ali o personagem, que é um rapazinho chinês amarelo. Hoje em dia, em termos de politicamente corretos, isto nunca seria aceito, mas está uma pauta de uma música que foi publicada numa edição. O Yellow Kid era publicado num jornal americano e pronto, tinha ali uma pauta de música. Conseguimos encontrar aqui um exemplo de uma banda desenhada portuguesa, Stuart Carvalhais, que é um dos primeiros autores, neste caso um artista plástico, que se dedicava a fazer cartoons e algumas bandas desenhadas. Eu penso que o Quinho Manecas, que é dele. E pronto, temos ali uma figura clássica da introdução da música na banda desenhada, que é a Bianca Castafiore, uma personagem do RG, que é uma cantora lírica que é apaixonada pelo Capitão Haddock. Pronto, isto são algumas formas de como é que se propriamente introduz a música na banda desenhada. Ora bem, mas há outras formas. Por exemplo, temos aqui que é aquele que é a banda desenhada da minha vida, que é Calvin e Hobbes, em que basicamente o Calvin e Hobbes passam um disco de música em 78 rotações e começam a dançar e a incomodar os pais. Ou seja, a forma como é apresentada basicamente são as notas de música e vê-se os personagens a dançar. Aqui temos o V for Vendetta do Alan Moore, que é o V de Vingança, que é uma obra clássica da distopia. Quem não estiver familiarizado com a obra, pelo menos conhece a Máscara dos Anónimos, é daqui que vem. E há um capítulo inteiro que é passado em música. E por último temos aqui um personagem clássico do Charles Schultz, dos Peanuts, que é o Schroeder, que é apaixonado por Beethoven, e todas as tiras em que ele está ao piano a tocar uma composição qualquer do Beethoven, ou a ser chateado pela Lucy, que é apaixonada por ele, ou a discutir com o Snoopy, porque o perturba por causa do jazz, se eu não me engano. Tu, por falares de Alan Moore, o Watchmen, que também é do Alan Moore, também tem ligações à música. Tem ligações à música porque há alguns capítulos do Watchmen que têm, se analisados em termos da forma como eles são construídos, têm reverberações musicais. Ou seja, o Alan Moore, quando desenvolve aquilo que faz, tem algumas teorias, e uma delas é que
há momentos em que a nossa vida, a nossa composição segue composições musicais. Então há pelo menos um capítulo, se não me engano, que segue exatamente se for aquilo finalizado, segue uma pauta musical. Algo assim semelhante. Ok. Por outro lado, em termos do enquadramento de BD e música, pelo lado da música, há muitas bandas que, embora não tenham banda desenhada ou não tenham ligação, têm pelo menos tentativas de narrativa. Claro que isto já vem de há centenas de anos com óperas, etc., e com versões orquestrais. No entanto, há bandas mais recentes de rock, etc., que fazem álbuns temáticos. Eu trouxe aqui um exemplo. Isto é um álbum de Rhapsody que os primeiros 4 álbuns e um EP que há pelo meio entre o terceiro e o quarto álbum contam a saga da Espada Esmeralda. É uma aventura de fantasia medieval. Houve uma tentativa, ou pelo menos uma intenção, de fazer uma banda desenhada com base nesta história. Isto parece feito em crayons ou assim. Era feito com o artista que fez esta capa. Lápis de cor. Lápis de cor, está bem, sim. Não seja pedante. Vá. Saiu assim. Pronto, não chegou a ser feito, não chegou a sair, infelizmente. Seria uma proposta interessante. Como esta, existe, por exemplo, o The Blind Guardian, que tem um álbum que é todo dedicado ao Silmarillion do Tolkien. Existe também os Proto Man, por exemplo, que é uma banda de rock que faz uma série de álbuns com base não em banda desenhada, mas num jogo de computador que é o Mega Man. O Mega Man começa logo por ter uma curiosidade, porque o nome em japonês é Rockman e a irmã dele é a Roll, portanto são o rock e roll. Portanto, começa logo por aí e isso foi intencional, claro que sim. Eles fazem uma versão muito mais distópica do Mega Man, que é com base em... Há um inventor que cria robôs e há um outro inventor que lhe rouba as ideias e torna os robôs maus, e eles pegam nisso e fazem uma versão distópica da história. São álbuns que são muito engraçados de ouvir lendo as letras, porque nas letras vêm em itálico partes que não estão na música e que vão complementando a história. Isto, pronto, já faz um bocadinho a ponte entre a parte musical, a música a ir ao encontro das histórias. Pronto, mas é assim, quando se estuda um bocadinho este tema, aquilo que nós apercebemos é que é a partir dos anos 60, ou seja, quando há o segundo boom dos cómics, que aparece a banda desenhada como o veículo de introdução de alguns autores. Nós temos aqui alguns exemplos, ou seja, tanto aquela de Johnny Cash como aquela dos Beatles são, no caso do Johnny Cash, a história de Johnny Cash em banda desenhada. O Yellow Submarine é uma passagem do filme dos Beatles para livro, e muitas vezes é assim que a banda desenhada e a música se fundem, ou seja, muitas vezes é um veículo para autores que estão na moda ou que têm esse gosto de fazerem pequenas introduções na banda desenhada. Estou-me a lembrar, por exemplo, nós temos aqui um exemplo que é o Billy Ray Cyrus, que hoje em dia é mais conhecido por ser o pai da Miley Cyrus, que nos anos 90 era relativamente famoso como cantor de country, e faz um livro que é uma história de fantasia com demónios, que eu me lembro nenhuma das músicas dele. Pois não tinha nada a ver com isso. Ele gostava de fantasia. Também não seguia como cantor, por exatamente, isso não faço ideia. Pronto, temos ali os Kiss dos anos 70, ou seja, é a primeira grande banda de rock que se envolve diretamente com a banda desenhada. Eles em vários momentos ao longo das décadas têm saído com histórias, com editoras, sempre muito no mundo da fantasia. É uma coisa muito engraçada. Nós vamos encontrar muitas vezes o metal ou hard rock ligado à banda desenhada. Penso que muitas vezes pelas temáticas que usa, ou seja, de feitiçaria, de dragões, de coisas mais... Este tipo normalmente são introduzidas para dentro da banda desenhada com mais facilidade. E é aí que muitas vezes as bandas de metal e de hard rock se envolvem. Sim, só uma curiosidade. Antes de sair a banda desenhada dos Kiss, já aparecia o Gene Simmons, que é aquele baixista que aparece sempre com a língua de fora, já tinha entrado num cómic qualquer da Marvel a solo, e só depois é que surgiu a BD dos Kiss. Archie não é muito conhecida em Portugal. Archie é uma banda desenhada começou nos anos 50 nos Estados Unidos, que basicamente é a história de quatro personagens que vivem numa cidade zeca dos Estados Unidos. Todos brancos, todos muito mainstream, com os picket fences e essas coisas todas. E de repente tem vão lá os Ramones, que é a primeira banda punk de sempre.
é talvez um dos crossovers mais estranhos. O Archie tem esta peculiaridade, tem assim, uns crossovers, ou seja, não vejo muito bem que é que personagens muito mainstream, muito certinhos americanos, de repente tem uma banda punk nova-iorquina lá metida no meio. Pois, mas certo é que... Mas o que é certo é que foi feito. A série Riverdale é com base no Archie. Exatamente, agora uma série que vai começar a sair não sei se é na HBO ou se é na CW, mas pronto, há de aparecer nos nossos canais, que é chamada Riverdale, que é baseada nisto. No Archie. No Archie, não na parte dos Ramones. Ok. Aquele que vemos aqui, com estes olhos assim a preto e branco, é o The Last Temptation. Isto é um verdadeiro cruzamento entre a BD e a música. O que é? Isto é um livro escrito pelo Neil Gaiman. Quem pode falar de Neil Gaiman é aqui o Sérgio, que ele é que é assim, o grande fã de Neil Gaiman. E o Alice Cooper. O Alice Cooper, que ele não começou por se chamar Alice, naturalmente. Ele tinha um nome de rapaz. Alice Cooper era a banda, só que... Não sejas assim. Alice também. Alice, está bem. Pronto. Mas certo é que o nome da banda era Alice Cooper. Só que começou a acontecer que ele ia pela rua e as pessoas passavam por ele. Então, Alice. Pronto, e ele mudou o nome para Alice. Mudou literalmente o nome para Alice legalmente. Que acho que foi muito giro. Eu vi um documentário ele tentar dizer aos pais que se chamava Alice e tentar explicar porquê. Deve ter sido uma situação muito engraçada. Este livro conta a história de um rapaz chamado Steven que conhece um mestre de cerimónias de um circo, que ele chama o Circo Grand Guignol, e que está a tentar convencê-lo, por meios sobrenaturais, a juntar-se a ele e a ir viver aventuras, e aquilo tem uma série de histórias à base disso. E ele tenta convencer o rapaz que se ele se juntar a ele, que vai ser sempre jovem, que nunca vai envelhecer. Eu tenho aqui, graças a Leo Vasconcelos, que me trouxe os 3 livros que saíram da Última Tentação, que é como se chama isto. Junto com o primeiro livro foi editado o álbum do Alice Cooper, com o mesmo nome, A Última Tentação, e que está interligado. Inclusive, existe um videoclipe de uma das músicas do álbum em que aparece um rapaz, presume-se que seja o Steven, o personagem do livro, e que está a ler páginas da banda desenhada. Aparecem páginas da banda desenhada no videoclipe. Pronto, isto em termos do The Last Temptation. Existem outras bandas desenhadas ligadas à música. Existe uma, que o Sérgio não queria que eu falasse, mas eu vou falar, que é o Jem and the Holograms. Jem and the Holograms era um desenho animado de umas raparigas que tinham uma banda, e aquilo era desenho animado juvenil, depois fizeram a banda desenhada. E foi o filme de há 2 anos foi um barrete. Parece que foi um barrete completo, aquilo ao fim de uma semana desapareceu. Porquê é que vale o Jem and the Holograms? Pela maneira como são representadas as atuações, pelas poses, pela maneira como a música, a própria letra, é inserida na arte, não é um balãozinho com elas a cantar, são letras inseridas na arte. Portanto, acaba por ter o seu valor na maneira como representa a música em cómic. Se alguém estiver interessado, é basicamente como ver um cómic da Barbie. Pronto, sim, é um bocadinho isso. Depois as histórias não sei, mas tem este interesse pela representação visual da música. Eu agora vou falar de uma coisa que vai parecer que eu não estou a falar de banda desenhada, mas eu peço-vos que acompanhem só o raciocínio. Esta semana, no dia 22, surgiu um Google Doodle, que eu acho foi uma coincidência feliz. Surgiu um Google Doodle acerca de um artista chamado Oskar Fischinger, um alemão que foi músico, animador, criador de efeitos visuais. O Oskar Fischinger participou, para vocês terem uma ideia, no filme Fantasia da Disney, aquele filme que aparece o Mickey vestido de feiticeiro e todo o filme é musical. Mas não foi só isso que ele fez. Ele criou uma técnica de pintura chamada motion painting. E também criou uma coisa muito engraçada, que era o que aparecia uma versão em homenagem a isto no Google Doodle, que é uma máquina, um instrumento a que ele chamou lumígrafo. O lumígrafo não é bem um instrumento no sentido que nós conhecemos, no sentido clássico, por assim dizer, porque aquilo é uma espécie de órgão, só que é silencioso. Ao tocar as teclas, o que faz é projetar luz e cores numa tela. Este instrumento não teve sucesso nenhum porque era preciso 2 pessoas, principalmente por causa disto. Era preciso alguém para controlar as teclas, mas também era preciso alguém para controlar a tela. Não sei muito bem como é que funcionava, mas era isto. Porquê é que isto tem a ver com banda desenhada? Porque eu fiz aqui uma analogiazinha com aquilo que acontece num cómic chamado
The Wicked and the Divine, ou seja, os perversos e os divinos, que é um cómic que conta a história de deuses que supostamente de 90 em 90 anos encarnam e se tornam artistas musicais. Aqui, neste cómic, o interessante é que a representação da música é apenas e só luz e cores. O trabalho de representação musical não fica a cargo do desenhador, mas fica a cargo do colorista. Exatamente. E é isto que destaca. Já reparaste uma coisa engraçada? Isso parece quem sofre de sinestesia. A sinestesia se está ou não provada, ainda não, já não me recordo, mas aquilo que se diz é que as pessoas que têm a capacidade de transformar aquilo que ouvem ou outros sentidos em imagens ou em cores. Por exemplo, acho que o Pollock, que era um autor, que era um pintor, O Jackson Pollock. o Jackson Pollock sofria disso, ou seja, ele transformava com os sons também em cor. Ok, curioso. E parece os poderes da Dazzler, não é? Certo, há um personagem da Marvel, do X-Men, que transforma o som Em luz. Em luz. Exatamente. Ora bem, agora vamos falar de 4 obras. Já agora, este Wicked and Divine, se eu não me engano, vai ser publicado pela Devir este ano, no próximo ano. Pelo menos é o que se fala, há de ser publicado em Portugal. Ora bem, agora vamos falar de algumas obras que estão publicadas em Portugal ou que são importantes, das obras mais recentes em termos de banda desenhada e que podem ser adquiridas. Por exemplo, esta aqui foi uma edição que foi feita pelo Diário de Notícias há muitos anos. Ou seja, é a história de bandas portuguesas em banda desenhada. Pelo aquilo que eu percebo, não foi um grande sucesso de vendas e hoje em dia ainda é possível encontrar. Por exemplo, aqui na FNAC também já as via à venda. É uma proposta muito engraçada, ou seja, é a visão de grupos portugueses desde os anos 70 até agora. Trazem alguns exemplares. Trouxe alguns exemplares. Trouxe aqueles que me dizem mais como bandas. Rádio Macau, Sétima Legião e Heróis do Mar. Exatamente, ou seja, isto é mesmo biografias daquilo, obviamente um bocadinho trabalhadas em termos de argumento e de desenho, e é uma proposta muito engraçada porque vinha com um CD Sim, do Best of. cada um destes livros traz um CD da banda, que é o tema. Saíram 15, podiam ter saído muitos mais. Falta, por exemplo, Municipal Pesticida, Táxi, Fúria do Açúcar, até Repórter Strábico também. Fúria do Açúcar. O que é isso? É engraçado. Eu gosto do sentido do humor. Eu gosto do sentido do humor deles, Pronto, não quero saber. Eu trouxe também aqui um exemplo de BD portuguesa ligado à música, que é Os Vampiros, do Filipe Melo e do Juan Cávia. O Filipe Melo já costuma trabalhar com o Juan Cávia no Dog Mendonça e Pizza Boy, das aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy. Para quem estiver mais ligado ao cinema, ele criou o primeiro filme de terror a série português chamado I See You in My Dreams. De Zombies. Primeiro filme de zombies português, é uma curta-metragem, tem banda sonora a cargo dos Municipal, com uma música do mesmo nome, I'll See You in My Dreams. Aqui, Os Vampiros, claro, tem ligação à música do Zeca Afonso. Cada capítulo começa com um excerto da música, e a música aqui é representada com pautas assim onduladas, sublinhadas pela letra a acompanhar. Quando eles estão a ouvir rádio ou a ouvir algum disco. Isto passa-se no ultramar, e é uma história passada, portanto, na Guerra da África, e não sabemos muito bem se os vampiros são literais, se são uma alegoria. Pronto, é uma obra que eu aconselho também a ler, de facto, porque é bastante interessante a visão que eles dão da coisa. Há um pormenor engraçado. O Filipe Melo, em geral, quando faz um autógrafo, faz uma pauta, porque ele também é músico. Há uma que eu tenho de um dos Dog Mendonça e Pizza Boy, que é a música do Pinóquio, da Disney, When You Wish Upon a Star. Esta não sei, não lhe perguntei, ainda tenho que o apanhar e perguntar-lhe. Também me falta assinar o I'll See You in My Dreams, que eu tenho lá o DVD. Este é um geek, meu. Eu sei. Pronto, okay. Passando, isto é uma das melhores bandas desenhadas portuguesas dos últimos anos, que é a pior banda do mundo, do José Carlos Fernandes. Ora bem, qual é a premissa da história? Temos a pior banda do mundo, que é uma banda de garagem, mais ou menos de jazz. Não é? Sim, é uma banda de jazz, sim. Uma banda de jazz que se riu numa cava há 30 anos e nunca fez um único espetáculo. Nunca, nada. Ou seja, isto é apenas um veículo para mostrar o que é que são os personagens. E então eles são considerados a pior banda do mundo por causa disso. Isto é um clássico, isto já é dos anos 90, foi reeditado há 3 anos, salvo erro, pela Devir. É muito engraçado. Eu não sei porque eu penso quando leio isto, penso sempre que os personagens fazem-me lembrar os heterónimos do Fernando Pessoa, porque a banda em si é o personagem principal e todas aquelas personagens representam estados de espírito. Sim, e situações cotidianas, do dia a dia, não é?
não foge muito disso. Ou seja, isto é um bom exemplo da banda desenhada portuguesa, que é assim, a nossa banda desenhada não se pode pautar por aquilo que é feito lá fora. Nós não temos capacidade nem mercado para fazer algo. Podemos tentar às vezes fazer super-heróis, mas não. Acho que nós devemos apostar naquilo que são as nossas propostas. Como este exemplo que eu dei, recomendado de uma banda desenhada psicadélica dos anos 70, isto é uma banda desenhada que é um bocadinho aquilo que é Portugal. Os vampiros é baseado não no nosso folclore, mas tem temáticas baseadas naquilo que somos nós, ou seja, a guerra ultramarina, a música, e acho que sempre que nós apostamos nestas situações que se nos dizem mais, conseguimos fazer bons trabalhos. E agora, isto é o The Fifth Beatle. The Fifth Beatle, exatamente. Exatamente, já vontade. Isto é uma banda desenhada feita pelo Andrew Robinson, escrita por Vivek Tiwari e Kyle Baker também. Ora bem, o que é o Fifth Beatle? É a história, basicamente, do agente que lançou os Beatles. Ou seja, isto foi uma edição que foi feita na Rolling Stone italiana, se não me engano. E quanto à história do... Como é que ele se chamava? Agora varreu-se-me, que isto é mesmo uma característica deste programa, é um gajo perder a memória pelo meio. Sim, isso é normal. Bernie Epstein, exatamente. Bernie Epstein. Bernie Epstein, que é o personagem que é por muitos considerado o quinto Beatle. Há quem diga que também é o produtor, como é que se chama? Produtor dos Beatles? Produtor dos Beatles, não sei o nome. Não interessa. Não, é assim, por aquilo que eu encontrei, há uma série de pessoas que estiveram ligadas aos Beatles e que foram, a dada altura, chamadas de quinto Beatle. Um deles o produtor. Existiu um Pete Best que pertenceu à banda antes do Ringo Starr entrar. Acho que era só quando eles ensaiavam. Ele ensaiava com eles. Não, eu acho que ele chegou a ir aos concertos deles na Alemanha. Sim? Sim. Não sabia disso. Houve um outro também, um Stuart, qualquer coisa Cliff, que eu não consigo entender a letra. Sutcliffe, é isso. Stuart Sutcliffe, que também chegou a tocar com os Beatles, mas nunca pertenceu oficialmente à formação. Há uma coisa a dizer acerca do Bernie Epstein, sobre quem fala este livro, é que ele foi chamado do quinto Beatle pelo Paul McCartney, portanto, à partida, se alguém é um quinto Beatle, e este é o que tem mais hipótese de ser, porque um dos Beatles chamou-lhe o quinto Beatle. Ora bem, esta história é muito interessante porque percorre toda a carreira dos Beatles, desde a sua formação até ao fim. Tem algumas representações alegóricas, por exemplo, há uma muito engraçada, que é uma reunião entre ele e o Coronel Parker, que era o agente do Elvis Presley, em que ele representa, em que o agente do Elvis Presley é representado quase como um demónio, com olhos vermelhos e com dentes, por causa daquela, acho eu, para representar aquela ganância típica, porque teoricamente o Brian Epstein queria era elevá-los ao estatuto de estrelas, serem maiores que o Elvis, e o agente do Elvis seria tipo um capitalista ganancioso. Sim, ele passa a vida durante essa conversa a dizer querem conselhos meus, paguem-me $100.000. Exatamente. É o que ele diz. Pronto, aqui alguns pormenores muito engraçados. O Brian Epstein era judeu e era homossexual. Há vários momentos em que ele está a ser acompanhado pelo médico que lhe passa umas pastilhas que, entre outras coisas, lhe iria curar a homossexualidade. Nós não nos podemos esquecer, até salvo erro, finais dos anos 60, princípios dos anos 70, na Inglaterra, a homossexualidade masculina era crime. Era proibida por lei, exatamente. Era proibida por lei. Há o caso, por exemplo, famoso do Alan Turing, que foi castrado quimicamente por esse facto e depois veio-se a suicidar. E há outros, por exemplo, a homossexualidade feminina não era crime, porque essa lei é uma lei vitoriana e para o governo da altura isso não existia. Ou seja, só a masculina é que era crime, porque era a única que existia. Pronto, e também vemos essa parte de como é que seria a vida de uma pessoa dentro do armário durante um período muito complicado da história inglesa. E ao mesmo tempo acompanhamos a importância dele na formação e em toda a carreira dos Beatles. Para terem uma ideia, ele é o responsável por aquele visual dos Beatles. O fato e gravata foi ele que implementou. Foi ele que lhes sugeriu. Porque ele também era estilista. Sim, ele tinha assim uma série de coisas. Ele tinha um negócio de família que era uma loja de discos, e uma das coisas que ele faz pelos Beatles é investir muito do dinheiro do negócio da família em discos dos Beatles. Uma das coisas que ele fazia era pedir a funcionários dele para ir comprar discos às outras lojas, para as lojas pedirem mais e criar ali uma onda de sucesso um bocadinho fabricada, mas foi a visão dele. Sim, as parecenças com algum caso português de alguém comprar livros para subir para os tops recentes, não... Sim, seria qualquer coisa desse género. E ele era tão importante só para os Beatles que ele morreu de uma overdose de medicamentos e álcool, e os Beatles 3 anos depois acabaram. Portanto, é sintomático daquilo que ele representava para os Beatles. Okay. E agora temos Punk Rock Jesus. Isto não é bem sobre a música, ou seja, basicamente o que é que acontece? Fazem um clone de Jesus Cristo a partir do Santo Sudário, colocam numa virgem para nascer
E a partir disso fazem um reality show em que a criança nasce completamente cercada por câmaras e pronto, vem o desenvolvimento desse e o impacto em termos políticos e em termos de... Muito na realidade americana, como nós sabemos, não é tão... é muito mais conservadora do que às vezes parece. E então é a evolução desta criança que um dia decide se tornar um músico de rock punk. É uma proposta muito engraçada em termos de desenho, do Sean Murphy. Acho que foi bem recebida, ganhou uma série de prémios. Agora tenho algumas dúvidas que em algumas zonas do mercado americano isto tem sido muito bem recebido. Pois sim, porque uma das coisas que isto faz, para além de uma crítica brutal aos reality shows e à maneira como eles não são nada realidade e são todos manipulados, começa logo por aí. Ao mesmo tempo é uma crítica social, porque todo este programa acerca do Jesus, que ele chama-se Chris, para não chamarem Cristo, porque ficava mal chamar-lhe Cristo, dizem eles, chamam-lhe Cris. Existe uma onda quer de apoiantes, fanáticos religiosos, quer fanáticos religiosos que são completamente contra aquilo. Cristãos ou não sejam cristãos, tinha sempre gente contra, gente a favor, e também se equiparam um bocadinho àqueles comentários de Facebook e aqueles guerreiros do teclado, como se costuma chamar toda a gente a mandar vir com aquilo, uns a puxar para um lado, outros a puxar para o outro, alguns bastante radicais porque tentam invadir o local onde se passa o reality show, que até é feito numa ilha, e com armas e tudo para tentar acabar com aquilo. Há uma coisa engraçada em relação a isto. Há uma cena em que o Cristo se revolta naturalmente e depois se torna o tal Jesus punk rock. Isto vai ao punk rock por causa da revolta. É o espírito do punk rock, não é a música propriamente dita, embora ele depois se torne um cantor numa banda de punk. Eu equiparo a cena em que ele se revolta à cena de Jesus a revoltar-se contra os vendilhões no templo. É isso que me parece. Ele revolta-se, ele diz: isto é tudo uma palhaçada, eu estou aqui preso, e tenta que as câmaras o filmem a dizer aquilo, embora eles tentem manipular para que isso não aconteça. Eu penso que a banda e a médica que o acompanha desde que ele nasce, que acabam por ser como os apóstolos dele, são seguidores, pelo menos é essa a analogia que eu faço, e aparece um guarda-costas que eu equiparo ao ladrão na cruz. Porquê? Porque ele era cristão, religioso, irlandês e tinha pertencido ao IRA. E ele depois, entretanto, arrepende-se. Há uma situação no livro em que ele está a participar de um atentado bombista do IRA, só que percebe-se que há um autocarro de crianças à beira e ele então invade o autocarro, espanca o motorista e tenta tirar de lá o autocarro para salvar as crianças e não consegue. É aí que ele muda a opinião dele. Claro, ele vai preso e depois de sair da prisão torna-se o guarda-costas do Cris. E agora manga? Que não é costume falarmos também. Não, nós nunca falamos de manga. Nós nunca falamos de manga, nada, zero. Ora bem, este é o DMC, que é Detroit Metal City, que é o nome de uma música dos Kiss. A música dos Kiss é Detroit Rock City. Rock City, sorry. Perdão. Então o que é que acontece? Isto é a história é típica japonesa, ou seja, temos um salaryman, que é aqueles personagens medianos que vivem em escritórios, que um dia decide, ele quer-se tornar-se, se não me engano, um cantor tipo... Pop sueco. Pop sueco. Tipo Zaba ou assim, ele queria ser um cantor de pop sueco. Só que as coisas correm mal e ele acaba por se transformar num vocalista de uma banda de death metal. Daqueles que gostam de arrancar cabeças a passarinhos e essas coisas todas. Sim, o objetivo dele era conquistar aquela rapariga que aparece ali a cara e por baixo da figura dele. E ele era um apaixonado por aquela rapariga. A rapariga adora pop sueco e logo ele queria tornar-se o vocalista de uma banda de pop sueco. Claro, as coisas correm de tal modo mal que ele passa a pertencer a uma banda de death metal. Isto não só é um comentário às próprias bandas de death metal a ridicularizar todo aquele aspecto, que eles são uns mauzões e que matam toda a gente e que queimam igrejas e não sei o quê, que é mesmo a mostrar que não fazem nada disso, como aos movimentos do público que vai atrás dessas bandas. Há uma situação muito engraçada que aparece quer na animação, quer no cómic, em que ele está a tocar pop sueco num parque, está com a guitarra acústica a tocar e aparecem uns tipos a gozar com ele e batem-lhe e não sei o quê, e ele então de repente vai a correr, mudar de roupa, aparece com aquele visual que é o Lord Krauser II, é o nome artístico dele, é Lord Krauser II, aparece com aquele visual e começa a tocar a música dele, death metal, e fica tudo passado. Entretanto aparece a polícia e ele vai preso. Só que ele vai preso e quando vai preso põe as mãos ao ar e vai com a guitarra no ar. E tropeça.
tropeça e acerta com a guitarra na cabeça do polícia e cai por cima de uma mulher polícia. Então eles começam todos, oh meu Deus, ele teve a coragem de bater num polícia e atacar sexualmente a mulher polícia. Torna-se um mito urbano e toda a gente adora aquilo, toda a gente adora aquela situação e ainda ganha mais fãs, por ridículo que pareça, com uma coisa que aconteceu por acaso. Pronto, e é mesmo uma crítica à cultura, porque a cultura de grupos no Japão é muito forte, ou seja, qualquer banda de nicho tem logo uma quantidade de seguidores completamente fanáticos. E eu acho que esta banda desenhada é um dos exemplos, não há muitos mais, que exemplifica esse tipo de abordagem, digamos assim. Há aqui uma coisa também engraçada que é, no filme, com atores, aparece o Gene Simmons dos Kiss. Ele é um dos personagens que é o Jack Hildark. Ele tem um duelo com o Lord Krauser, o segundo, numa música, a ver quem é que consegue dizer mais vezes um palavrão ao longo dessa música. Para terem uma ideia, a música é uma espécie de... é um gozo. Aquilo é um gozo. Existe o Palácio de Buckingham, certo? Buckingham Palace. A música chama-se Fuckingham Palace. O Lord Krauser ganha por meio fuck. Pronto, é só uma curiosidade. Passemos. Ou seja, eu aqui abstenho, não sei o que é isto. Não sabes o que é isto, mas eu vou-te dizer o que é isto. Deathclock. Isto é Metalocalypse. Metalocalypse surgiu como desenho animado. É de um tipo chamado Brandon Small, que já tinha feito The Life of Brandon Small ou algo assim semelhante. Era um desenho animado assim todo alternativo. E ele fala assim de coisas muito normais e de repente vira para Metalocalypse. É uma banda virtual que já tem atuações ao vivo e tudo. Tem 4 álbuns lançados e com sucesso. Isto conta a história de uma banda de heavy metal que, sem eles saberem, existe uma lenda por trás que ou eles serão os grandes salvadores da humanidade ou serão os grandes destruidores. Tudo isto é contado de uma forma muito humorística, muito sui generis e, claro, só dá asneiras. Eles só querem é tocar a música deles e ter lucro. É a única coisa que eles querem e cada um na sua onda. Há episódios muito engraçados, só para terem uma ideia. Eles são uma banda tão famosa que quando eles demoram mais a lançar um álbum, os fãs começam a suicidar-se. Porque não têm o álbum. Logo no segundo episódio acontece uma situação em que se vê eles no estúdio e vê-se o vocalista, que é aquele que está ali no meio, Nathan Explosion. Isto ainda não está pesado que chegue, isto tem que estar mais pesado, mais profundo. E apaga a 6ª versão do álbum que eles fizeram. Ele já apagou o álbum 6 vezes porque acha que aquilo tem que estar mais pesado e eles então, para aquilo ficar definitivamente pesado e brutal, metem-se num submarino e vão gravar para a trincheira das Marianas, que é o lugar mais profundo do oceano na Terra. Perfeitamente disparatado. Há uma outra situação, logo no primeiro episódio, que eles tentam pegar nos Deathclock e fazer um jingle para uma marca de café que está a ir ao charco. Eles fazem, mas apresentam o jingle de café no Ártico e há pessoas que vão para o Ártico assistir ao concerto ao vivo, assinam uma coisinha que eles chamam paid waivers, ou seja, termos de responsabilidade que ninguém se responsabiliza por aquilo que acontecerá no concerto e aquilo começa logo mal, porque aquilo vem um helicóptero que larga uma caixa descomunal, porque a caixa traz o palco e a banda lá dentro, tem um alvo e a primeira coisa que acontece é eles caírem em cima dos fãs. Logo a partir daí, e depois a partir daí descamba. Mas o certo é que eles conseguiram recuperar a marca do café. Esta série não acabou. Não acabou porque a Adult Swim não quer investir na última temporada. Eles queriam fazer uma última temporada ou um filme animado, não o fizeram. Existe banda desenhada disto também. O autor resolveu fazer então uma nova banda chamada Galacticon, que vai sair agora uma banda desenhada, salvo erro, em agosto, foi anunciada agora este mês que passou. O Galacticon é uma história que se passa no espaço, os próprios álbuns contam esta história, é uma história que se passa no espaço e é acerca de um herói espacial chamado Triton, que recebe os papéis de divórcio. Vai ser o maior desafio dele no espaço, ele recebe os papéis de divórcio e descobre que a mulher anda metida com o pior inimigo dele. E por isso é que lhe pediu o divórcio. Por último, temos aqui o Hip Hop Family Tree. O que é isto? Isto é contar a história do hip hop desde os anos 70 até meados dos anos 80
de toda a revolução que houve em termos da música, da hip-hop nos Estados Unidos, com o aparecimento das primeiras bandas de rua, isto juntamente com as guerras de gangues que isso provocou, com os movimentos de grafites que apareceram também nessa altura, tudo em Nova Iorque, ou seja, eu acho que grande parte disto é passado em Nova Iorque, ou seja, nós temos aqui desde os primórdios, com African Bambaataa, com alguns DJs famosos, Grandmaster Flash, exatamente, que aparecem e revolucionam o que nós hoje conhecemos como hip-hop. Depois ainda chegam aqui a falar os Run DMC, para quem se lembrar de uma música dos Aerosmith que os relançaram, que é o Walk This Way, é o grupo que aparece com eles. Ou seja, e é muito interessante esta abordagem, porque é desenhada num estilo de comic underground. Ou seja, se nós pegamos nesta banda desenhada e analisarmos cómics que faziam e fanzines que se faziam nos anos 80, o estilo é parecido. E até as próprias cores que eles vão adaptando conforme os anos vão passando, vai aparecendo exatamente da mesma forma esse tipo de evolução. Ou seja, o primeiro número, que é passado nos anos 70, essencialmente tem as 4 cores que eram utilizadas nos cómics na altura, e depois para a frente, conforme vai aparecendo, já aparecem outras cores. Vemos também aqui o aparecimento dos Beastie Boys. Também já começam a falar dos movimentos hip-hop da costa leste, porque nos Estados Unidos existe uma grande rivalidade entre a costa oeste e a costa leste, ao ponto que, quando estamos a falar de rivalidade, chega a haver mortos. Há mesmo mortos, porque eles organizam-se como gangues. E esta é a primeira parte da história. Eu tenho alguma esperança que isto ainda venha a ser publicado também depois o aparecimento dos anos 90, essencialmente da costa oeste. São 4 volumes, foi 4 até volumes. 85. 85, mas acho que a série para já terminou. Uhum. Isto tem pormenores muito engraçados, porque, por exemplo, estamos a ver eu não me lembro agora quem é, mas imaginemos que seria o Grandmaster Flash a ir falar com alguém para tentar fazer um disco, e com ele vai um miúdo. E aquilo aparece uma setinha e um comentário do autor a dizer: atenção, este é o não sei quantas dos Run DMC, que era menino na altura. Exatamente. Uma das minhas coisas favoritas, por exemplo, neste cómic é que sempre que estamos a falar eles estão a passar música, o cómic distorce. Fica de repente como se... Sabem quando nós vemos uma imagem que foi mal impressa e tem várias distorções? Ou seja, porquê que o cómic se distorce? Porque é a música a reverberar. Uhum. E dá um efeito muito interessante e dá muito engraçado. Ou seja, isto, por acaso gostava que fosse publicado assim, está publicado também no Brasil, mas era muito interessante se fosse publicado em Portugal. Acho que para conhecermos também, porque assim, a música hip-hop que nós conhecemos é a nossa, falta aqui nos conhecer muito da história de onde é que isto veio. E este é um bom veículo de entrada para a mesma. Exatamente. E quanto a episódios muito interessantes, existe um que eu gosto particularmente, que é um desafio entre dois destes DJs que faziam festas de bairro. Eles não lançavam discos porque tinham que ter os direitos das outras músicas todas, aquilo era só remisturas. Só que aquilo é feito por um sujeito que já tem algum arcabouço por trás, ou seja, ele já ganhou dinheiro a ser DJ. E os outros não, estão só a ter sucesso, mas ainda não ganharam dinheiro. E então o que é que eles fazem? Pedem o giradiscos emprestado e criam uma aparelhagem que eles chamaram a besta. E a aparelhagem funciona. De que maneira? Eles fazem umas colunas com bidões, daqueles bidões de lixo que às vezes se vê nos filmes a arder, que são bidões de metal. E eles meteram as colunas lá dentro para aquilo fazer reverberação e para ter impacto. E depois continuaram a usar aquilo. Mesmo depois de ter ganho dinheiro, eles continuaram a usar aquela aparelhagem. É por causa da pureza do som. Uhum. E agora, temos aqui uma coisa diferente. Isto é uma banda desenhada que serviu para criar um disco. Ora bem, eu tenho aqui o cómic, é a vida e obra, chamamos assim, do Tio Patinhas. Ora bem, o que é isto? Isto foi... Quem acompanha a banda desenhada, quem lê a banda desenhada nos anos 60, 70, 80, havia sempre umas histórias de Tio Patinhas que eram um bocadinho diferentes das normais, ou seja, eram sempre aventuras megalómanas, atrás do ouro dos Incas, cidades misteriosas e coisas assim. Então, isso era de um autor chamado Carl Barks. Nós sempre que líamos isso, víamos a assinatura do Walt Disney, mas o Walt Disney já não fazia nada para aí desde os anos 20. Ou seja, tudo aquilo que é publicado pela Disney vinha com a assinatura dele. E o Carl Barks ele é tão importante que, por exemplo, toda a gente deve recordar daquela cena da bola do Indiana Jones em que ele vem a fugir e vem uma bola a correr atrás. Há uma história do Tio Patinhas que tem exatamente essa imagem. E o Lucas ter-se-á inspirado nessa imagem do Carl Barks e também numa história qualquer do Flash Gordon dos anos 40 para criar esse tipo de imagem. Ou seja, a influência deste autor, Carl Barks, é muito importante. E o que é que este autor que publica aqui a vida e obra do Tio Patinhas faz? Pega nessas histórias e dá-lhes uma consistência narrativa. Ou seja, pega nas histórias separadas e vai criando histórias intermédias que vão explicar
toda a vida do tio Patinhas, desde o momento em que ele vai para o Yukon cavar ouro e ganha a sua primeira moeda, até o aparecimento do Pat Donald, porque é que o sobrinho aparece, reunir-se com a vovó da Naldi, e assim personagens que nós nunca que dizem não têm consistência narrativa, e ele cria uma consistência narrativa muito interessante. E pronto, isto teve um sucesso tão grande que ganhou pelo menos 1 ou 2 prémios, mas o que é que acontece? O Thomas Holopainen, eu não consigo dizer isto porque ele é isso. É assim? É, Thomas Holopainen. Pronto, ele é finlandês, ele é o teclista salvo erro de uma banda de heavy metal ópera. Sim, São os Nightwish. E ele então faz a banda sonora do livro. Ou seja, num estilo neogótico, neogótico não, meio celta, meio irlandês. Sim, mas é uma banda sonora orquestral, não tem nada a ver com heavy metal neste caso, porque o Thomas também tem tendência a compor as músicas, não é por tentativa e erro, ele compõe mesmo as músicas. Tem só 1 ou 2 músicas cantadas. Cantadas, que uma sobre o grande amor da vida do tio Patinhas e outra sobre ele a sair da casa da família. Exatamente. É muito engraçado. Quem for ao YouTube pode encontrar o álbum todo convertido e vai acompanhando a banda desenhada. E realmente aquilo acompanha todos os momentos importantes da banda desenhada e dá uma perspectiva muito, muito engraçada e muito diferente. Esta obra, por exemplo, ela foi publicada em Portugal a última vez que eu me recordo, nos anos 0, pela Ed Imprensa, naqueles formatos que nós conhecemos da Disney. Agora a Goody relançou, pelo menos o Don Rosa, que é o autor que está aqui, um livro que, se levarem em continuidade, eu espero que também reeditem a vida e obra do tio Patinhas, que é uma das obras clássicas desta banda desenhada, que muitas vezes é esquecida. Ou seja, toda a gente pensa nos livros da Disney como livros menores naquele sentido que são mais para crianças, mais dedicados, mas se forem analisados, tem ali muita substância. É muito interessante de ver. Sim. Há uma curiosidade em relação só ao álbum, é que o Don Rosa já estava reformado há muitos anos, e quando soube que iam fazer um álbum baseado na Life and Times of Scrooge McDuck, ele ressurgiu, está aqui ao lado do Thomas, e fez o desenho da capa e cedeu os sketches originais, aqueles que ainda se vê as formas do desenho, sem o desenho completo, ele cedeu isso para aparecer no livrete com as letras a acompanhar. Acaba por ser também uma honra, penso eu, para o Thomas, ter o autor do livro que o inspirou a oferecer-se para trabalhar com ele e sair da reforma para trabalhar com ele. Agora Spawn, que é um personagem do Todd McFarlane. Exatamente. Assim, nós já tivemos um programa acerca de Spawn, eu não vos vou estar a amassar com a história de Spawn, só dizer que, assim, muito simplesmente, foi um homem que era um mercenário, morreu na linha de trabalho dele, não é? Que era ser mercenário, morreu numa situação de guerra e foi parar ao inferno e faz um pacto com um demónio para voltar a ver a mulher. Claro que o demónio enganou e depois a coisa correu mal e ele volta com poderes e depois volta passado 5 anos e a mulher está casada com o melhor amigo. Bem, tudo o que podia correr mal, corre mal. Os Ice Dirt resolveram pedir ao Todd McFarlane para usar um desenho do Spawn na capa de um álbum. Só que depois mudaram de ideias e disseram assim, não, vamos antes fazer um álbum temático e vamos fazer músicas acerca das histórias do Spawn. O Todd McFarlane ao início não gostou muito da ideia, mas depois lá se convenceu e lá os deixou fazer o The Dark Saga, que todas as músicas são baseadas em histórias do Spawn. Okay. E agora 2 raridades. Yoshi o Puto Dragão. Sim. É uma banda portuguesa. Pelo menos que eu saiba, atua frequentemente nos Iberanimas, não é? Pelo menos já. Sim, eles vão aparecendo. Eles lançaram, efetivamente, um livro de BD com um EP que traz meia dúzia de músicas. É engraçado, é curioso. A história passa-se na cidade de Porto Tóquio. Eles misturam Porto com Tóquio. Desculpa ter feito isto enquanto estás a beber. Mas é uma história assim muito básica de um rapaz e o seu talismã, e a aldeia dele é queimada porque eles querem roubar-lhe o talismã, e depois o talismã, claro, dá-lhe poderes e ele transforma-se num dragão, daí o Puto Dragão. Depois temos Dark Sanctuary. Dark Sanctuary é uma banda que faz assim uma música melódica, ambiental, muito soft, às vezes com vozes, outras vezes sem. No entanto, resolveram lançar este álbum, que vem assim, com um CD aqui, e traz desenhos da Victoria Frances. Isto basicamente não é bem banda desenhada, isto é mais um livro com letras ilustrado.
e vai tendo alguns textos da banda e da Vitória Frances. E vai tendo assim umas ilustrações que acabam por ser também viradas para os temas que aparecem no álbum. Isso vai ser muito bem na rádio. São colaborações comuns. Sim, não sai bem na rádio, mas sai para quem está aqui, não é? Ora bem, por último, vamos aqui falar das ligações de alguns artistas de banda desenhada à parte da construção de capas para álbuns. Temos ali o John Byrne, que é essencialmente conhecido pelos X-Men, que fez nos anos 80 e que fez a capa de um álbum do Joe Satriani. Temos ali o Dave McKean, que é um artista plástico que é muito conhecido pelas capas que fez para o Sandman, do Neil Gaiman, e também algumas obras, como o Cages. Temos ali o Robert Crumb, o pai da banda desenhada alternativa, a fazer para um Big Brother and Holding Company Thrills. Acho que é uma coletânea de bandas obscuras dos anos 70. Não me perguntem o que é que isto é. E temos o Alex Ross, que é um artista que é muito vocacionado para o ultra-realismo. Ele pinta, essencialmente, ou seja, por acaso não falamos disto, nós estamos aqui rodeados por imagens da Anitta, agora chamada de Martini, e, por exemplo, isso é o tipo de pintura de desenho mais realista. O Alex Ross faz a mesma coisa, mas ao nível dos super-heróis. Tem duas obras muito importantes, que são o Marvels e o Kingdom Come, e fez também aqui uma capa para os Anthrax. E, por último, esta semana foi anunciado pela Marvel que eles vão editar umas edições de alguns livros com capas baseadas em álbuns de música. Temos ali o Rocket Raccoon com os Nirvana e o seu Nevermind, ainda bem que não é literal, porque eu sinceramente, se recordarem da capa do álbum, era um bebê nu. Se fosse um texugo, vê-se tudo, acho que eu não comprava. Era um bocado estranho. Era muito estranho. Pronto, temos ali Guns N' Roses com Appetite for Destruction dos Inhumans. Temos ali o Thor com um álbum que eu gosto muito, que é o London Calling dos Clash. E por último, Blondie com os X-Men com uma capa dos Blondie. Pronto, para terminar, é assim, conforme acho que começamos por aqui, ou seja, a transposição da música para a banda desenhada é feita muitas vezes por estes veículos, ou seja, são momentos em que há inspirações, há cruzamento entre autores e personagens, há alguma dificuldade ou menos dificuldade em passar de um para o outro, mas como uma banda desenhada citando Calvin e Hobbes, a nossa vida era muito mais interessante se tivesse uma banda sonora. Eu acho que ter um cómic com música também tem o seu quê de piada. Por isso são meios de comunicação que se cruzam às vezes, trabalham muitas vezes independente, mas têm alguns pontos de contacto engraçados. Sim. Parece-me que é tudo por hoje. Bem, obrigado primeiro que tudo. Muito obrigado a todos vós por aqui estarem. Obrigado a quem nos escuta. Esperemos ter ganho mais alguns fãs agora aqui. E não se esqueçam, continuem a ler sempre aos quadradinhos. Vinhetas, conversas quinzenais sobre personagens, artistas e autores das histórias aos quadradinhos. A banda desenhada na Rádio Manobras, um programa de Miguel Rocha dos Santos.